da Manhã. Entrevista. Agora 8h59. É com muito prazer que a gente recebe aqui nos estúdios a Vitória Bryan de Moura. Sabe de quem ela é neta, Rosana Pires? Você imagina com esse sobrenome Moura? É uma dica, né? É uma dica. Simplesmente a neta do comendador Hermes Elias de Moura, ele que já está presente aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho vai falar a nossa querida frase do dia, como ele faz todas as quartas-feiras. A Vitória é formada em administração pela Universidade de Nova York e atualmente cursa o mestrado na Universidade de Colômbia, em uma área que eu digo que é de extrema importância hoje para todos nós, inclusive quando se fala do nosso presente, do nosso futuro, do planeta. A Vitória, ela faz um mestrado na área de administração sustentável. Vitória, obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã. Mudança climática, essa crise aí que nós vivemos atualmente no mundo, logicamente gera um impacto para todos nós. A gente fica preocupado com o nosso futuro quando a gente fala a respeito de clima e também da sustentabilidade. O que você estuda? O que você pode dizer pra gente que importa, que a gente deve se preocupar? Conta um pouquinho também do seu histórico. A gente sabe que você já mora um tempo lá nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho também a respeito de como que você vê a educação nos Estados Unidos. Um bom dia para você, Vitória. Bom dia, gratidão por me receber aqui hoje. Eu fui pra lá com 15 anos, né? Fiz o colegial. Você é novinha, você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23, fiz é um 23 bebê. agora. Bacana. E fiz o bacharelado e agora estou cursando mestrado, né? E já estou lá há 8 anos, né? Com tudo isso. E decidi, depois do bacharelado, cursar o mestrado em administração sustentável pela Universidade de Colômbia, nessa universidade em específico, porque é uma das pioneiras, né, nessa área. Eles têm a escola ambiental lá deles, que já é muito antiga, então eles estão já estudando isso há muito tempo. E é um programa que eu gosto porque, né? Geralmente quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam, a primeira coisa que as pessoas pensam é: vamos cortar tudo e voltar a andar então de cavalo e parar de consumir. Larga carro, larga ônibus, larga tudo, né? E a visão do... Parem as indústrias, a gente não vai mais poluir nada, mas é mais complexo que isso, né, Vitória? O diretor do programa, que desenvolveu o programa, ele tem um livro, e no livro dele ele fala, né, que se você parasse a produção de petróleo hoje, a gente entraria em uma crise muito maior do que a crise climática, porque a gente está tão dependente nisso que os países, por exemplo, que tem uma economia uma economia um pouco menos desenvolvida, tem tantos problemas, né, violência, enfim, corrupção, crime, enfim, falta de comida, né? E se você parar, por exemplo, cortou. A gente teve aí, né, a greve dos caminhoneiros, a gente viu como ficou difícil, né? A economia andar, às vezes tem uma crise muito maior. Então não dá para ser assim do dia para noite. Não tá em a gente parar de produzir. A evolução não tá na gente parar de produzir as coisas, e sim em como nós vamos produzir daqui para frente, que é essa ideia. Com essa questão toda que envolve a mudança climática no país. Você estava fazendo uma observação muito interessante enquanto a gente estava no bloco comercial tomando o nosso café aqui, que é a questão de quantos graus Celsius que aumentou a temperatura do planeta nos últimos anos. O que você tem que falar pra gente? Porque assim, a expectativa era uma, né, inclusive em séculos de distância. Só que na verdade, do jeito que a gente está vivendo hoje em dia, essa expectativa está diminuindo. O que preocupa ainda mais os ambientalistas, você que trabalha na administração sustentável para tentar reverter essa situação. A gente deve ficar preocupado e deve tentar acelerar esse passo para que essa mudança climática ela diminua, essa crise climática ela diminua a situação e a gente possa fornecer um futuro para quem ainda está a chegar aqui no nosso mundo, né? Sim. Aqui no nosso planeta. Sim, explicando bem breve, né, para as pessoas o que significa, né? Há uns anos atrás começou a ter esse assunto mudança climática, se falava, né? O clima está mudando, mas o que isso significa? As pessoas, né, em um lugar está chovendo mais, outro lugar está chovendo menos, e o clima ele sempre mudou. Aqui no Brasil está muito quente. Você chegou de férias nos Estados Unidos, mas o nosso verão aqui foi bastante tenso. Em lugares que não chegavam a 40 graus Celsius começaram a chegar. A gente estava aqui num aperreio, todo mundo que tinha ar-condicionado ligando, saindo no sol. Nossa Senhora, tá
difícil, tá muito quente mesmo, inclusive aqui o ano passado, 2023, no Brasil, foi, né, um dos anos mais quentes que nós tivemos aí no nosso histórico, então a gente deve se preocupar, né? Sim, mas isso eu tô falando, né, esse termo, mudança climática, antes do Tratado de Paris em 2015. Mas ainda não tinha tantos estudos, né? A gente sabia que o clima estava mudando, mas não sabia como. Um lugar chove mais, outro lugar chove menos, um tá mais quente, tá mais frio. Então, mudança climática. Então, em 2015, né, teve o Tratado de Paris, que foi que os países se comprometeram a reduzir a emissão de carbono até 2030, cortar até 50% e até metade do século, 2050, cortar 100%. Nós estamos bem fora desse compromisso, bem fora, nós não reduzimos essas metas, não alcançamos essas metas. E o que aconteceu, né? Esse aumento, por quê? Essa redução é baseada num comprometimento para quê? Como é que funciona, né? Para a temperatura não aumentar, não passar de 1,5 graus Celsius a mais comparado aos níveis pré-industriais. Esse aquecimento, ele era para acontecer ao longo de décadas e ele está acontecendo. A segunda revolução industrial aconteceu em 1840, né? Ou seja, em 184 anos, tivemos até 2022, né? Já tinha aumentado 1,2 graus Celsius. E o que significa isso, né? Esse calor. A gente vive num planeta que está interligado. Então, se você pensa, isso aumenta o nível do mar. O nível do mar de alguns centímetros aumenta uma porcentagem gigantesca para eventos naturais, como furacão, terremoto. Graças a Deus, a gente não tem isso no Brasil. Mas tem muitos lugares que tem. Inclusive, teve recentemente no Japão que matou 64 pessoas, né? Subiu o número de mortos lá, infelizmente. A gente vê tudo isso acontecendo e nos preocupa muito. 1,2 grau, o que pode causar, né? Sim, e o que acontece é que esses eventos, e no Brasil a gente não tem furacão, mas nós temos secas. E nós temos plantação, nós temos muitas coisas aqui. Então, assim, aqui se aumenta, perdeu uma plantação. Né? A agricultura perdeu uma plantação de café, por exemplo. Aí pronto. Quando replantar, o preço do café aumenta. Então, isso vai afetar a gente em questão não só desse calor que a gente está sentindo, mas também na nossa segurança alimentar, dos alimentos que nós temos disponíveis. Enchentes, e esses eventos eles começam a acontecer não só mais fortes, eles não ficam só mais intensificados, como também mais frequentes. Isso é um problema também porque as infraestruturas que nós temos hoje, elas não foram desenvolvidas pensando que haveria esses eventos nessa intensidade com essa frequência. Então, uma enchente, as infraestruturas que a gente tem na rua para aguentar uma enchente, se acontecer uma vez ao ano, a gente se recupera, beleza. E se acontecer 3, 4 vezes ao ano? O asfalto da rua, os encanamentos não aguentam. Os ar-condicionados, as tecnologias que a gente tem hoje, elas também não foram desenvolvidas pensando que chegaria nisso. E está chegando. Qual que é a solução? Como que nós todos... Eu me incluo o ouvinte da Jovem Pan Sorocaba, como que nós podemos ajudar a salvar o nosso planeta? É basicamente isso, né? O que a gente pode fazer, inclusive pelo mestrado que você faz, que é em administração sustentável, você traz essa discussão para as empresas, como que elas podem colaborar com o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, uma coisa que eu gosto muito é que no meu mestrado, a maioria das pessoas estão focando em trabalhar com empresas. E a minha paixão é trabalhar com as pessoas. Então, é justamente essa área. Todo mundo pode ajudar? Todo mundo. Eu acredito que se a gente não acredita que, por exemplo, a população tem o poder de mudar, então por que a gente está... de onde vem, então, o meu otimismo em achar que a gente tem um futuro se eu não acredito nas pessoas? Então, eu acredito que as pessoas têm o poder, sim. A primeira coisa que, eu gostaria de falar eu, chamo a terra de nossa mãe terra. A mãe terra, ela é que nos dá a nutrição, ela nos dá o alimento, o ar, a água, tudo que a gente precisa para nossa sobrevivência. Então, o primeiro pensamento é: como você trata a sua mãe? Literalmente, como você trata a sua mãe. É uma questão de respeito e educação, é uma questão de integridade com o lugar que você tá, porque é o único lugar que você pode habitar. E um exemplo, só para ser breve, um exemplo que eu gosto de dar, do que a gente pode fazer, porque a gente pode fazer muitas coisas, mas é um exemplo breve. A nossa alimentação. E eu não falo nem faça pelo planeta. A minha ideia é faça por você, pela sua saúde física e pela sua saúde mental. A nossa alimentação. E o planeta, ele se ajusta.
se você fizer pela sua saúde física e mental, o planeta em si, ele vai, né? A sustentabilidade, ela é uma consequência. Eu enxergo a sustentabilidade como uma consequência e não a ação principal, porque nesse quesito da alimentação, né? A gente tá tão distante. Quando você vai comer uma maçã, você nem sabe de onde foi produzida essa maçã. Quando você vai consumir uma laranja, você nem sabe se foi plantada na Colômbia, nem sabe. E não sabe a origem, isso é verdade, viu, não sabe Vitória? nem a gente só sabe pegar no mercado, viu? Não sabe nem como é feito. E para produzir, por exemplo, uma laranja, vai 560 litros de água por quilograma. Quando você joga fora, você não joga fora só aquela laranja, você joga fora toda aquela água, tudo que foi produzido junto. E hoje, pra gente produzir em escala, foi desenvolvido, né, fertilizante, agrotóxico, para prevenir os bichinhos. Mas o que é esses compostos, né? São veneninhos para matar os bichinhos. Você não é um bichinho, então não vai te matar. Mas ao longo prazo, você ingerindo esse veneninho, né, em pequenas quantidades, você pode desenvolver um câncer, uma doença. Então não é nem só questão de sustentabilidade. E esses agrotóxicos, eles não vão só para você. Quando chove, eles vão para o oceano, que causa problema para os animais marinhos, que causa emissão de gases. E essa comida também sendo produzida, quando vai para aterro, né? Matérias orgânicas em aterro liberam metano, que é um gás que tem o potencial de aquecimento 80 vezes maior do que o CO2. Então, o que eu posso fazer? Só pela questão da alimentação, fazer por você. Comprar comida sem agrotóxicos, que é o tal do orgânico. E não é só pro meio ambiente, é para você. O que você, quando você compra produto orgânico, que está falando? Eu vou comprar um produto sem veneno. Você vai ter que pagar uma taxa extra, porque dá mais trabalho para produzir. Mas é uma taxa extra para você não ingerir veneno, para você não se adoecer ao longo prazo. E ao descartar a comida também, comprar uma quantidade consciente para diminuir o lixo orgânico em aterros sanitários, para emitir menos metano. Bem, resumo da ópera, Vitória. A gente está conversando aqui com a Vitória Bryan de Moura, que está fazendo mestrado na área de administração sustentável. Ela cursa esse mestrado lá nos Estados Unidos, está passando férias aqui no Brasil, está falando sobre um assunto de extrema importância para todos nós, que é a questão da mudança climática e de como nós podemos ajudar a frear toda essa questão para a gente trazer um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, trazer uma questão ambiental aí melhor para todo mundo, inclusive para a área industrial, para as empresas e para nós mesmos, começando com a nossa alimentação. É esse o segredo, né, Vitória? Tem a teoria do caos, não sei se você já ouviu falar, que é a questão do efeito borboleta. O que pode acontecer quando uma borboleta bate a asa? O que pode acontecer, o que pode causar lá do outro lado do mundo? E é exatamente isso que você está falando. De repente, consumir um produto aí que não tenha tanto agrotóxico, não faça tão mal, acaba fazendo com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida na questão geral, inclusive para nossa mãe natureza, né? Vitória, obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu sei que o assunto merece muita atenção, é um assunto muito complexo de se falar, mas só com a sua orientação aqui, eu acho que a gente já entendeu bem o recado. A gente começa cuidando melhor do meio ambiente quando a gente cuida melhor de nós mesmos. É isso, né? É isso. É isso. Obrigada, viu? Vamos para uma pausa. A gente daqui a pouquinho vai trazer o seu vô aqui, né? O comendador Hermes Elias de Moura tá contente hoje, orgulhoso da neta, muito inteligente, e vai ajudar a gente a melhorar a situação, com certeza, aqui do nosso mundo, trazendo essa questão dessa pauta que eu acredito que seja super em alta e precisa com urgência, né, Vitória? Que é a questão da sustentabilidade. Vamos para um café. Café com quem hoje, Vitória? A gente costuma oferecer um café sempre aqui para algum convidado especial que a gente goste. No Jornal da Manhã, você toma café com quem hoje? Eu vou tomar com meu avô, né? Com o comendador Hermes Elias de Moura. 2 cafés então, viu? O comendador vai tomar 2 cafés hoje. Daqui a pouquinho ele com a frase do dia. Voltamos já já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. O Café Excelsior conta com uma linha completa de cafés para o seu dia a dia. São cafés especiais de origem controlada, orgânico, torrado e moído, em grãos, cápsulas. Foi a primeira indústria da região certificada no Programa de Qualidade do Café da ABIC, criado em 2004. São mais de 100 anos de história, presente em todos os pontos de venda de Sorocaba e região. Café Excelsior, o seu café, o café da nossa cidade. Sempre
Sempre pensando em você, o IDS acaba de lançar o seu novo aplicativo, o Meu IDS. Através do Meu IDS, você faz o seu agendamento, acessa exames e imagens, além de receber SMS, e-mail e WhatsApp com lembretes de data e horário de seus exames. É fácil, rápido e seguro. IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz a diferença. A melhor rádio de Sorocaba. Jovem Pan. Prontinho, amor. Chegamos na loja de tintas. Mas, amor, aqui não é a Star Tintas. E aqui nessa loja que você me trouxe não tem as tintas que eu quero. E muito menos preço bom, né? Já te falei que todo mundo que eu conheço fala que é na Star Tintas, lá da Nogueira Padilha, que tem os melhores preços e tudo que a gente precisa para pintar nossa casa. Aqui não é bom, então? Claro que não, né? Vai logo, liga o carro aí, corre pra Star Tintas, porque senão a gente vai perder tempo e dinheiro. O que você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas! Atenção, apaixonados por adrenalina. Na Japauto, a revolução sobre duas rodas já começou. Apresentamos a XADV branca 2324, uma máquina de poder, estilo e aventura, por apenas 99.900. NC 750 vermelha, com sua presença imponente, por 52.880. Preços tão competitivos que vão acelerar seu coração. Consulte condições pelo WhatsApp 11 4196 5020. Lojas no Campolim, Centro e Itavuvu. Paz no trânsito começa por você. Bom dia, da Padaria Real. Está buscando se preparar de verdade para os maiores vestibulares do país? Então essa é a sua chance. Em janeiro, temos o nosso tradicional exame de bolsas para o pré-vestibular aqui do Colégio Ser. O cursinho que mais aprova na região, com metodologia de sucesso e professores de ponta, que dá bolsas de até 100%. A prova será no dia 20 de janeiro. Inscreva-se já pelo site examedebolsas.com.br e participe. Colégio Ser, o melhor pré-vestibular faz os melhores resultados. Você conectado. Música, notícia. Jovem Pan. A imponência, a dimensão, a arquitetura, tudo absolutamente espetacular. Assim é o Ícone, a torre mais alta do interior do Brasil. O Ícone é muito mais que um apartamento de luxo. É uma referência à exclusividade para privilegiados moradores. Visite o decorado na torre e garanta o seu Ícone antes que acabe. Ícone a Planeta. Pode confiar. A Princesa Supermercado de Cosméticos é a maior e melhor loja da região, repleta de itens para valorizar sua beleza, com diversas novidades, lançamentos e as melhores tendências em todos os setores. Faça um passeio pela nossa loja e encontre segredos que vão te deixar ainda mais deslumbrante. Pensou beleza? Pensou Princesa Supermercado de Cosméticos. 2 lojas no centro de Sorocaba. Rua Monsenhor João Soares, 99, Coronel Benedito Pires, 151. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h18. Repita. 9h18. Hora certa para o Colégio Ser. Mais de 30 atividades no contraturno sem custos adicionais. Matrículas abertas. Olha, Rosana Pires, nós estamos aqui com 2 convidados especiais. Um já é da casa, na verdade, né? O nosso comendador Hermes Elias de Moura, que trouxe hoje pra gente conhecer aqui ao vivo a neta do comendador, que é a Vitória Bryan de Moura, formada em administração pela Universidade de Nova York e também atualmente cursando mestrado na Universidade de Colômbia, lá em Nova York, em administração sustentável. Deu um show aqui hoje, viu, comendador, falando a respeito da questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, que a gente precisa fazer para tentar frear essa questão da mudança climática que está complicando todo o nosso mundo. Isso a gente já sabe, com uma questão muito prática e simples, que é cuidar da nossa alimentação. Né? O primeiro passo, né, Vitória? É exatamente isso que a gente pode fazer. A gente estava falando da questão da administração sustentável, que tem a ver também com o trabalho nas empresas, mas como todo mundo pode
conseguir ajudar o nosso planeta, né, Vitória? Só repete aí pra gente rapidinho, pro ouvinte ouvir sua voz novamente. Ah, sim. O exemplo que eu dei, né, foi da alimentação. É claro que tem vários outros, né? Tem a questão do transporte, mas daí varia de país para país, né? Se você mora num país em que o transporte público não é tão acessível, por exemplo, dificulta um pouco. Mas a alimentação é algo que todo mundo faz, é algo que todo mundo tem que fazer. Então é um bom ponto para começar. Né? Sim, consumir produtos orgânicos que são produzidos sem agrotóxicos, que vão fazer bem não só para a sua saúde, mas também para o meio ambiente, né? E produtos mais próximos, né? Saber de onde estão vindo os produtos que você consome, quanto menos transporte para chegar até a sua casa, menos emissão, né? Consumir uma quantidade mais, a gente estava até aqui falando no intervalo, né? Consumir uma quantidade mais razoável, né? Hoje em dia, né? Nossos ancestrais precisavam caçar, precisavam ir atrás. Hoje em dia a gente anda de carro, a gente vai no supermercado, a gente não gasta tanta energia, não precisa consumir tanto. Essa produção, né, muito grande causa não só problemas para o meio ambiente, né, de lixo orgânico, por exemplo, que leva à emissão de metano, que é um gás 80 vezes com o potencial de aquecimento do carbono, mas também leva a problemas de saúde pra gente, por exemplo, a obesidade, né? Então câncer, né? Câncer por causa dos agrotóxicos que a gente estava falando. Então, no consumo a longo prazo. E você estava falando uma ótima notícia, só pra gente encerrar aqui, é que o Brasil é um dos países que mais produz energia limpa. Ponto positivo pra gente. O Brasil, eu tinha até anotado aqui, eu acho que 63% da energia do Brasil é produzida hidrelétrica. Então nós somos naturalmente abençoados para essa transição aí. Ponto pro Brasil finalmente. Ponto pro Brasil. Tá certo. Agora, Comendador Hermes Elias de Moura, um prazer recebê-lo aqui, como todas as quartas-feiras, e parabéns pela neta, viu? Deu um show, deu uma aula aqui pra gente de como a gente ajuda o nosso mundo se alimentando bem e também fazendo bem pra nossa saúde, para a saúde da mãe natureza. Bom dia, Comendador. Bom dia. Bom dia. Jovem Pan, ouvintes e os meus colegas de mesa da Jovem Pan, a Lana, a minha chefona. Hoje você é chefinho, o chefão não tá? Chefão ela vira tá. chefão. Chefão tá em, inclusive, período de descanso aí, como a Thaís Romão, a Cida Muniz, olha, o trio parada dura aqui da política está em descanso e a gente fica aqui. Isso, tá em descanso a política e os políticos também, né? Estão em férias coletivas, em recesso. Mas posso mandar o cafezinho? Tradicional vamos cafezinho. Lá. Você vai ter um cafezinho especial, né, chefinha? Chefona hoje, Então tá bom. Mas vamos lá. Um café para Eduardo Rodrigues, que parabéns para ele que fez 53 quilômetros de bike nesse último domingo aí, olha. Pedalou, hein? Pedalou 53 quilômetros, já tá bom, né? O ideal seria uns 100, né? Falo para ele, corra 100, né? Anda de 100 quilômetros, mas o Zé Desidério que foi esse baluarte do rádio, mais de 60 anos de rádio, Desidério, quer dizer, o homem estava lá na São Silvestre com a gente. Na São Silvestre também o Desidério estava lá, Cida Teixeira, Luciano Ferreira, Ítalo Galo, veio do Guarujá para correr. Ele está de férias lá, então ele tira férias um mês antes do aniversário dele e um mês depois. O senhor correu a São Silvestre, a Cida Teixeira correu? Corremos, todos nós corremos, Luciano, Subiu Ítalo, bem a Brigadeiro? Denilson Carvalho, doutor Dirceu Antunes, doutora Renata, que é amiga nossa aqui da casa, e a Vívia Castori e a Andressa Moraes. E olha, deram um show essa turma, né, da Hermes Running Brasil. Então, e que você faltou esse ano, o próximo ano. Eu vou, hein? Eu vou esse ano. 2020. Tô me preparando. Mas olha, a bem da verdade, a São Silvestre é mais uma festa do que uma corrida, né? 20 e tantas, para falar a verdade, 34.800 pessoas saindo ali da Avenida Paulista, descer ali o Pacaembu. Não tem como correr. É um passeio realmente. Levaram a vez também. Dobradinha keniana tá garantida. Mas ali é a turma da elite, né? A turma da elite sai
E depois a gente, como diz a linguagem popular, o povão. Eu, como sou povão, então eu fico lá na letra. Depois da largada desse pessoal de primeira linha aí, que a gente pode considerar os vencedores, né? A elite da São Silvestre, após quantos minutos sai o segundo pelotão? Olha, só para você ter ideia, depois eles largaram 7 horas, nós largamos 8h05. Né? Que demoramos, de onde eu estava, em frente à Fiesp-Ciesp, até a largada, demorou meia hora. Entendi. Andando ali para chegar na largada. Então, só para você ter ideia o quanto de gente, né? E no masculino ganhou Timothy Kiplaga no tempo de 44 minutos e 52 segundos. Olha, é correr, viu? Ele correu, segundo a nossa ouvinte, a Eliane Regina de Fátima Araújo Cortez, só pra gente ter uma noção, ele correu um total aí de 25 quilômetros por hora ele alcançou. Se você pegar. É muita coisa. É muito para um ser humano. Olha, 20 quilômetros, 21 quilômetros é uma velocidade fantástica. Os quenianos estão simplesmente. E o segundo colocado foi o Emmanuel do Quênia. O Quênia está em. E depois, em terceiro lugar, o Reuben, que fez também da Etiópia. Esses nomes são difíceis, né? Tão difíceis, tão difíceis, quer dizer, então você vê, o segundo colocado fez 4 horas e 45 minutos e 28 segundos, o outro fez 45 e 44. Apertadíssimo. Mas corrida tem isso, cada segundo conta. Cada segundo conta, né? Um segundo é muito tempo. Um segundo é muito tempo, né? E no feminino, a Catherine, que também do Quênia, a Sheila em segundo lugar, também do Quênia. A Etiópia ficou em terceiro lugar nas duas categorias, feminina e masculina. Olha, para você ter ideia, a terceira colocada da Etiópia, 51 minutos e 46 segundos. Quer dizer, ela correu a mais de 15 km por hora. Sim, só relembrando o percurso, para a gente ter noção de como eles correm rápido, o percurso da São Silvestre é de 15 quilômetros, né? Deu um pouco mais. Um pouquinho mais, e fora que também no final da São Silvestre são cerca de 2 quilômetros de subida, que é a Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Exatamente. É isso, né, Rosana? Então, para você ver que o pessoal, os atletas de elite, eles são muito bem capacitados. Inclusive, faz um tempinho já que o brasileiro não pega pódio na São Silvestre. E os quenianos quem mora na Etiópia também, os atletas desses países, eles têm tradição de ganhar muitas corridas, né? Que nem o Brasil é conhecido pelo futebol, a Quênia e a Etiópia, elas são conhecidas por ter muitos atletas de elite, né? Que pegam pódio mesmo no quesito corrida, né? E aonde tem grana, eles estão porque eles trabalham para isso. O trabalho deles é correr, que é um trabalho árduo. E tem muitos brasileiros também, Alana, que sai do Brasil e vai para treinar lá, para aprender, né? Por altitude, por uma série de coisas, né? É muito importante dizer que você não precisa ser o primeiro, você precisa participar, deve participar. Então isso aí é muito bom. Eu participo, já foi a 15ª, eu comecei a correr com 60 anos. Com 60 anos. Estou com 77, então, para você ter ideia, é a 15ª São Silvestre que eu fiz. A gente tem, às vezes, sabe, um termo que a gente usa muito, principalmente no CrossFit, que é o último, é sempre o mais aplaudido. Porque isso mostra a persistência, a garra da pessoa em querer competir, melhorar a qualidade de vida dela, e também da prática do esporte, que querendo ou não, o esporte, ele junta uma comunidade toda. Então a gente deve sempre incentivar o nosso colega, né? Que, aliás, a competição tem que ser saudável. Aliás, a nossa próxima maratona de saúde, que é em 4 de agosto, estou pensando em fazer uma homenagem ao último e à última colocada, né? Então, bem lembrado. É perfeito. Então, muito veja legal. Bem, porque o último, queira ou não queira, é um guerreiro, né? Sim. É um guerreiro.
talvez até mais guerreiro do que aquele que chega em primeiro lugar. Do que aquele que chega em primeiro lugar, que tem um melhor condicionamento, claro, que sabe que vai pegar pódio, sabe que tem todo um preparo. Logicamente que todos são importantes na corrida, afinal de contas o esporte é bom para todo mundo. Eu digo sempre, pratique esporte, faça amigo. Exatamente. Muito bem. Só para encerrar o assunto da São Silvestre, a última vez que um brasileiro venceu a São Silvestre foi em 2005, quando Marilson Gomes dos Santos conquistou o bicampeonato. Na categoria feminina, o Brasil venceu pela última vez com Lucélia Pérez em 2006. De lá para cá, como já dissemos, apenas atletas da África venceram a competição. Olha só, hein? É isso aí. Bom, mas vamos lá, terça-feira ontem, dia 2, foi dia do confeiteiro. E é aquele cara que é aquele ser humano que transforma sonhos em realidade, né? Literalmente. Literalmente. Eu particularmente não sou muito chegado a doce, não era. Mas depois do quarto Covid, e agora como um pouco de doce. Mas o senhor pode, o senhor corre maratona. Para queimar o doce. Mas quarta-feira hoje é dia do juiz de menores. Essa turma aí que é o responsável no Brasil para validar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns para vocês que organizam isso aí. Quinta-feira amanhã, Dia Mundial do Braille. Dia Mundial do Braille, essa comunidade chamam de cego, mas é mais deficiente físico e cego tá, os dois. Deficiente as visual. duas está correta a linguagem, né? Mas foi formar, eles têm ainda uma comunicação que é o Braille, que foi criada há cerca de 200 anos, já foi criada há 200 anos, chefe, olha, a leitura em Braille. De 7 de janeiro, domingo, eu não costumo falar o domingo porque está mais para frente, mas vale a pena. Dia do leitor, dia 7 de janeiro, domingo, que nasceu no Ceará pelo jornal cearense O Povo. Olha. O Povo é o jornal. Coisa de Ceará. Você é de Pará? Eu sou do Pará, mas meus pais são cearenses, viu? São cearenses. Não, o cearense, ele diz, cearense é minha mulher, eu sou cearense. Cearense, Então seu pai é cearense. Meu pai nasceu em Quixeramobim, no Ceará, e minha mãe é de Nova Russas. Mas, chefinha. Opa! Vamos à frase? Tá firme aí. Muito tá preparadíssima, sempre, forte. Como sempre, né? Como sempre. Vamos lá. Frase. A solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Repita, por favor. Vou repetir. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. De quem é esta frase, chefinha? É de Franz Kafka, nascido na cidade de Praga, considerado um dos mais importantes escritores do Ocidente. Autor de obras que se tornaram clássicas, como a famosa narrativa A Metamorfose. Ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Raul Seixas. Olha só, Raul Seixas. Mandou um Raul Seixas aí no final, comendador. Mas o Franz Kafka é interessante porque ele tem um livro que chama Metamorfose, que dizem que é o livro da barata, né? Que uma pessoa se transforma na barata, e tem justamente a ver com essa questão da solidariedade. De que, na verdade, um menino se vê numa situação, a família meio que ignora. Eu já tô contando o Não livro. conta o fim. Né? Não vou contar o fim. Sinal que leu bastante, né? Isso. A gente tem que chegar ao próximo sempre com muita solidariedade, carinho no coração, e é que a gente estava falando justamente a respeito de todos que correm, até quem chega no último lugar deve ser aplaudido, todo mundo deve ser aplaudido igualmente, porque todo mundo se esforça na questão de quando a gente tenta praticar uma atividade física, um esporte. Então o incentivo sempre que visa melhorar a nossa qualidade de vida deve ser feito, concluído, e é o que o senhor faz com a Maratona da Saúde todos os anos aqui em Sorocaba, nos incentivando a correr, a sempre dar o melhor de nós em tudo que é possível, né, comendador? É isso aí. É isso aí, é isso aí. Obrigada pela participação de hoje, comendador. Gratidão por ter trazido aqui também, participado, a Vitória, que é sua neta, deu um show aqui, uma aula a respeito da questão da sustentabilidade, de mudanças climáticas e como que a gente pode fazer para melhorar o nosso mundo. Obrigada por hoje também, viu, Vitória? Eu que agradeço. 9h33. Ficamos por aqui com esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Voltamos amanhã a partir das 7 horas. Tenham todos uma excelente quarta-feira e até lá.
Bom dia. Bom dia, bom dia. Ponto final. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã.